Olá, irmãos e amigos, paz seja contigo, paz seja com a sua família. Eu sou o pastor Heleno Carmo. Gostaria de orar por você hoje, se você me permitir. Antes, porém, peço que se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. E ao final desse conteúdo, se você gostar, deixa aqui o seu like, vai ajudar muito o crescimento desse canal. Compartilhe também com seus familiares, com seus amigos e também ative as notificações para que você possa receber os demais vídeos que eu postar aqui no canal. Antes de fazer essa oração, eu gostaria de meditar um pouco na palavra do Senhor, deixar aqui alguns princípios bíblicos para a sua meditação. Conta-se uma história de que um determinado rei decidiu visitar uma das celas do seu reino, uma das prisões do seu reino. E quando ele chegou nessa prisão, ele passava diante de cada cela, e então as pessoas que estavam ali detidas, presas, começavam a justificar-se, porque o rei tinha o poder de soltar quem ele quisesse. Ele poderia libertar quem ele quisesse, no mesmo instante. Então ele chegou numa determinada cela, e a pessoa que ali estava detida começou a justificar-se. Ó rei, eu estou aqui de forma injusta, nada fiz de errado. E ele foi para a segunda e a mesma coisa. Rei, eu estou aqui de forma injusta, não cometi nenhum delito, não cometi nenhum erro. No entanto, estou aqui sendo condenado injustamente, pagando uma pena que eu não mereço. Foi para a terceira, foi para a quarta, e a justificativa sempre era a mesma. Eu não cometi nenhum delito, eu não cometi nenhum erro, não cometi nenhum pecado para que me mantenham preso aqui nesse lugar. Até que finalmente ele chegou numa das celas e o preso reconheceu o seu pecado e disse: olha, de fato, rei, eu estou aqui porque eu mereço. Cometi crimes, cometi delitos, estou pagando por uma pena que eu realmente mereço. No entanto, se o rei quiser me libertar, o rei tem o poder para isso. E então ele ali confessou diante do rei os seus crimes, os seus pecados, os seus delitos. E o rei então chamou o soldado e disse para que ele soltasse esse homem que confessou a sua culpa, argumentando o seguinte: olha, solte esse homem para que ele não venha ser um mau exemplo para todos os inocentes aqui, para que ele não venha, com a sua conduta errada, contaminar os demais inocentes que estão aqui. Moral da história: esse homem que de fato tinha cometido erros e pecados e crimes foi perdoado por sua humildade em reconhecer os seus erros. Os demais tentaram justificar-se e então não foram perdoados nem livres. Mas este, que reconheceu os seus erros, reconheceu que de fato merecia aquela culpa, foi perdoado pelo rei. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 1, verso 8: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quero ler também o verso 9 e 10, que assim diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, eu e você, nós temos que reconhecer que nós somos seres humanos e que somos pecadores, que cometemos erros, cometemos fraquezas, que cometemos pecados, estamos suscetíveis a erros enquanto estamos aqui vivendo neste mundo, neste corpo físico. Temos que sempre ter a humildade de chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Pecado é tudo aquilo que ofende a Deus e ofende ao próximo. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, para que eu e você sejamos ouvidos e atendidos pelo Senhor, nós precisamos estar dispostos a abandonarmos os nossos erros e abandonarmos os nossos pecados. Primeira decisão a ser tomada é
decidirmos abandonar aquilo que é errado e depois confessarmos diante de Deus, abrirmos o coração e reconhecermos os nossos pecados, e assim seremos por Ele perdoados, e assim seremos por Ele livres dos nossos males, e assim seremos por Ele curados e abençoados. Em Provérbios capítulo 28, verso 13, diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós lemos aqui também em 1 João capítulo 1, verso 8, que se afirmamos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. É porque a palavra de Deus, de fato, diz que todo homem está debaixo da ação do pecado. E nós temos que reconhecer isso. Então só nos resta confessarmos diante do Senhor os nossos pecados e os nossos erros. Pois aquele que confessa prospera. Provérbios 28, 13. Mas quem esconde os seus pecados jamais alcançará misericórdia, não prosperará. O filho pródigo, quando se afastou do pai, na história que Jesus contou, ele foi para longe do seu pai. E lá ele gastou a sua vida dissolutamente, seus bens, e se envolveu em todo tipo de pecado. Mas um dia ele disse: eu voltarei para o Pai e direi: Pai, eu pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faça um dos teus empregados. E assim ele fez. Ele voltou e confessou ao Pai os seus pecados e foi perdoado. Então, eu e você temos que ter o coração aberto, reconhecermos que nós somos falhos, que nós somos indignos da misericórdia e do perdão do Senhor, e assim nós receberemos dele o seu perdão e a sua graça, quando com o coração aberto confessarmos os nossos pecados. Fica aqui essa palavra, receba no seu coração, e agora eu quero orar por você e pela sua família. Pai querido, eu oro por esta pessoa, eu quero pedir a sua bênção sobre a vida dela. Senhor, que o Senhor continue guardando, livrando. Eu peço, Senhor, que não somente ela, mas todos os seus familiares também sejam alcançados pelo teu imenso amor, sejam alcançados pelo Senhor, protegidos, guardados, abençoados, que a salvação do Senhor entre nessa casa e que esta luta ou tribulação ou dificuldade que essa pessoa possa estar passando ou vivendo, o Senhor venha trazer a solução e a vitória no momento certo, no tempo certo. Pai querido, quem sabe nesse momento ela se encontra aflita, angustiada, Senhor, e eu quero pedir ao Senhor o teu socorro e a tua bênção na vida dela, mudando esta situação, ó Deus, trazendo cura, trazendo libertação, proteção, livramento, a bênção que ela está clamando e orando comigo nesta hora, que o Senhor a abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Se esta palavra, se este tempo foi importante para você, eu quero pedir para você compartilhar com seus familiares, com seus amigos. Envie aí no WhatsApp dos seus familiares e dos seus amigos, e que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Fique em paz.